Alice e Sarah, duas meninas de 15 anos, eram inseparáveis. Desde a infância, elas compartilhavam uma conexão única. Mas o que começou como uma amizade inocente tomou um rumo sombrio. Alice era uma jovem cheia de vida, enquanto Sarah vivia à sombra do medo, sempre quieta e tímida. Certo dia, elas debatiam sobre o destino de sua amizade. Seremos melhores amigas para sempre? Indagou Alice, buscando a aprovação de Sarah. Sarah respondeu em tom enigmático. Por que não seríamos? Então, em um instante a atmosfera mudou. Uma sugestão inquietante pairou entre as duas jovens. Vamos fazer um juramento de sangue, propôs Sarah com um brilho de obsessão em seus olhos. Alice, aturdida, questionou. O quê? Juramento de sangue? Sim, sussurrou Sarah com uma determinação que enviou arrepios pela espinha de Alice. Vamos jurar que seremos BFFs, melhores amigas para sempre. Se por acaso nos perdermos, prometemos fazer o impossível para ficarmos juntas eternamente. Embora Alice hesitasse, envolta por uma mistura de surpresa e diversão, acabou cedendo à proposta da amiga. Sarah encontrou duas agulhas afiadas, entregando uma a Alice. Em um pedaço de papel, elas escreveram melhores amigas para sempre no topo, assinando seus nomes na parte inferior. Acenderam uma vela, aqueceram as pontas das agulhas na chama dançante e então furaram seus dedos indicadores. Uma gota de sangue manchou o papel ao lado de suas assinaturas, selando seu juramento de sangue. À medida que os anos passaram, as duas meninas cresceram e tomaram caminhos diferentes. Alice partiu para a faculdade em uma cidade distante, enquanto Sarah permaneceu em sua cidade natal, encontrando emprego em uma humilde loja local. Ambas apaixonaram-se, formaram famílias e seguiram suas jornadas individuais. Apesar disso, tentaram manter contato através de telefonemas, ainda que rarefeitos. No entanto, com as obrigações e responsabilidades da vida adulta, as chamadas foram ficando mais raras. Logo, as vozes silenciaram e o contato entre as amigas foi perdido. Alice, consumida por sua nova vida, raramente pensava na sua amiga de infância, esquecendo-se de cumprir a promessa de estar sempre presente. Então, em uma noite sinistra, Alice foi atormentada por um pesadelo assombroso. Ela se via dirigindo em uma estrada interminável quando, de repente, um caminhão emergiu das sombras e invadiu sua pista. O veículo deslizou, colidindo violentamente com o carro de Alice. Ela despertou abruptamente, o suor cobrindo seu corpo. Contudo, antes que pudesse recuperar o fôlego, a campainha da porta da frente soou com um tom agudo e insistente. Alice, curiosa e apreensiva, levantou-se, vestiu seu hobby de dormir e desceu as escadas em busca de respostas. Ao abrir a porta da frente, seus olhos se depararam com uma visão de terror. Uma mulher pálida e combalida permanecia no alpendre. Uma ferida profunda e sangrenta marcava sua testa. Alice reconheceu aquela figura sombria instantaneamente. Era Sarah, sua antiga amiga. Oh, meu Deus, Sarah, o que aconteceu? Alice exclamou perplexa. Sarah permaneceu imóvel, seu olhar fixo e penetrante. Entre, saia da chuva, disse Alice com compaixão. Você está ferida? No entanto, Sarah não se moveu. O que há de errado, Sarah? Implorou Alice, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Houve um momento de silêncio, até que Sarah sibilou com uma voz sinistra. Quanto tempo se passou desde que nos vimos, Alice? Vim cumprir minha promessa. Vim te dizer que morri. Alice ficou sem palavras. Sarah levantou a mão e apontou o dedo indicador sangrando em direção a Alice. Uma gota escarlate pingou. A vida nos separou, continuou Sarah com um ar sombrio. Mas estaremos juntas na morte. Eu estarei esperando. A mente de Alice se rendeu ao horror, e ela desmaiou, desabando no chão. Quando Alice recobrou a consciência na manhã seguinte, encontrou-se deitada na cama ao lado de seu marido. Ela esfregou os olhos, tentando discernir se os eventos da noite anterior não passaram apenas de um pesadelo. Contudo, ao ligar a televisão, suas suspeitas foram confirmadas. O apresentador de notícias relatava com uma voz grave sobre um acidente fatal ocorrido na noite anterior às 3 da manhã. Um caminhão colidiu com um carro em uma estrada, resultando na morte instantânea da motorista. A motorista era uma mulher chamada Sarah. A partir desse momento, a vida de Alice transformou-se em um pesadelo sombrio. Seu apetite desapareceu. Suas obrigações como mãe foram esquecidas, e ela perdeu toda a concentração em seu trabalho. Todas as noites, ela era assombrada pelo mesmo terrível sonho.
Acordava com o som da campainha tocando desesperadamente. Ao abrir a porta, lá estava Sara, em pé, apontando com o dedo sangrando para Alice. E repetia sempre as mesmas palavras: "Eu estarei esperando." A cada manhã, Alice acordava com o corpo coberto de suor frio. Seus lençóis estavam manchados de sangue, e uma dor lancinante ecoava em seu dedo. Quando olhava, seu dedo estava encharcado em sangue. Seu marido, confuso e impotente, tentou buscar ajuda médica e psiquiátrica para Alice, mas nenhum especialista encontrou uma explicação para sua condição. O estado de Alice apenas piorava. Nos pesadelos, Sara começou a aparecer ao lado de sua cama, apontando para ela com o dedo ensanguentado. Em uma noite, o marido foi despertado por um som terrível de vidro quebrando. Correu para o banheiro e descobriu que a janela estava estilhaçada. Olhando para fora, deparou-se com Alice deitada na calçada, com os membros deslocados em posições inimagináveis. Horrorizado, ele correu apressadamente para fora, pela porta da frente. Uma poça de sangue circundava a cabeça de sua esposa. Ao lado dela, no pavimento, alguém havia escrito com seu próprio sangue: "Melhores amigas para sempre." Um cheiro de grama verde recém-cortada invade os sentidos olfativos dos transeuntes que trafegam pelas calçadas da simpática praça do bairro. O sol incide seus últimos raios em um dia típico de verão. Nas adjacências, crianças sobre rodas de toda sorte de brinquedos deslizam para todos os lados perseguidas por pais zelosos. Seguindo por um dos caminhos, está uma mulher que puxa pela mão o menino pré-púbere metido em sua roupa de missa. Curioso, observa atentamente todo o movimento à sua volta. A rua com poucos veículos, a velha sentada no banco com o olhar fixo em algum ponto do chão, cães ladrando para os pombos e o brincar descontraído de um bebê sentado dentro do seu carrinho. É nesse momento que um estalo eclode dentro de sua máquina de pensar. Do alto de sua maturidade infantil, reflete no sentido da vida e todos os seus percalços. A dúvida surgiu como em um repente, e a pergunta foi inevitável: "Mamãe, de onde vêm os bebês?" Pega totalmente desprevenida de argumentos, a mãe ruborizada torce o nariz, olha para o filho e nem pensa para responder. "Olha a boca, menino. Não vê que estamos em público, em casa a gente conversa." O menino estremeceu. A última vez que ouviu a frase "em casa a gente conversa", ela não conversou. Apenas desceu algumas lambadas do cinto de couro do seu pai nas suas costas. Portanto, chegando ao lar, não fez nenhuma questão de esclarecer sua curiosidade com a sua progenitora. Mas passando os dias, não parava de pensar: se ele mesmo foi um bebê e outros apareceram depois, de onde diabos saem esses pequenos seres babões e chorões? Resolve perguntar ao avô, que mesmo não ouvindo muito bem é esperto e divertido. "Vovô, de onde vêm os bebês?" O velho se abaixa e exibe para a criança o orifício auricular enrugado e coberto de pelos grisalhos. "Reim." O menino sente o asco com a visão, mas insiste em berrar a pergunta mais algumas vezes para se fazer entendido. Quando o idoso entende do que se trata, encarou o neto e disse sorrindo: "Ora, meu filho, isso é simples. A cegonha traz os bebês no bico." "Nunca vi nenhum bebê voando com cegonhas por aí", responde o garoto desconfiado. "É porque isso acontece de noite quando você está dormindo", esclarece o velho. O menino viu que era inútil discutir com o avô. Sabia que não era isso, mas também percebeu que o ancião não lhe daria mais nenhuma informação. Com a curiosidade a lhe corroer o cérebro, resolve questionar o pai, homem duro e severo que não suporta gracejos, mas como a pergunta é séria, pensa em arriscar. Quando chega a noite, na hora em que o chefe da família retorna ao lar depois do trabalho, o menino se aproxima e vai direto ao assunto. "Papai, de onde vêm os bebês?" O homem, que ainda afrouxava as botas para descalçá-las, dá um longo suspiro, olha para baixo, coloca ambas as mãos nos ombros do pequeno, olha bem fundo em seus olhos e diz: "Pergunte à sua mãe." Como já havia passado por essa etapa, e o bom senso lhe advertiu que seria melhor recuar, deixa a questão para o espaço em que todas as respostas são encontradas, na igreja. Na manhã de domingo, a mãe se surpreende quando seu filho pede para ir à missa. Mesmo não habituados à frequência ao espaço sagrado, ninguém se faz de rogado para atender à vontade do garoto.
Assim toda a família se veste com esmero e encaminham-se para o local das orações. É com impaciência que o menino espera o padre enfiar-se no pequeno espaço do confessionário e, ignorando todas as regras para ter seu momento de contrição, entra no cubículo destinado aos confessantes. Perdão, padre, mas não vim confessar. E aqui vem, meu filho. Queria fazer uma pergunta. Pode dizer, de onde vêm os bebês? As crianças vêm de Deus. Mas como elas chegam aqui? De onde aparecem? Da essência de Deus, meu filho. Tudo bem, mas como aparecem depois no colo da mãe? Padre, menino, vá perguntar à sua mãe. Já pensa em desistir, principalmente devido à coça que levou depois que o padre conversou com sua mãe. Mas como a pergunta pulsa e repercute pelo interior de sua cabeça, busca um último recurso para saciar sua sede de saber. Sua professora certamente não o deixaria perdido no deserto da ignorância. Na segunda-feira, ninguém entendeu a pressa do menino para chegar à escola. Geralmente inventava doenças bem criativas para não ser obrigado a sair da cama e vestir o uniforme. Logo de manhãzinha já estava pronto e bem disposto, quase carregou sua mãe pelo caminho e entra impaciente pelos portões do colégio. Na sala de aula está inquieto. Não havia como questionar a professora na frente dos colegas. Certamente seria motivo de gozação. Espera então pelo fim do primeiro horário até o intervalo. Quando enfim todos se atiram euforicamente para o corredor ao ouvir o som estridente que indica a hora da recreação livre, o aluno se aproxima da mesa da educadora e sem meias palavras indaga. Professora, de onde vêm os bebês? A mestra, que está de cabeça baixa fazendo anotações, ergue os olhos por cima das lentes dos óculos redondos e percebe que a pergunta é sincera. Sabe que é sua função fazer aquela cabecinha libertar-se das amarras do senso comum e atingir o conhecimento científico. Assim, ela busca na biblioteca um livro sobre o assunto, chama particularmente o garoto para a sala dos professores e, da maneira mais didática que encontra, começa a explicar. Olha essa história no livro. É um casal de cachorrinhos. Leia e me pergunte o que não entender. O livro mostra a história em que uma cadela cruza com um cachorro e acaba tendo uma ninhada. Quando o menino termina de ler, a professora esclarece. Isso é o que os pais fazem para ter filhos. A mesma coisa aconteceu com a sua mãe, e você e seus irmãos nasceram. O menino tenta não demonstrar perplexidade. Sabe pouco sobre sexo, mas o que sabe nunca o agradou. Pensa ser algo sujo, feito por pessoas sujas e más. Nunca imaginou que sua própria mãe poderia... Decide parar de pensar. Agradece então as explanações e permanece calmo até a saída. Quando sua mãe chega para levá-lo para casa, ele não a beijou como sempre fazia. Caminha com uma expressão aborrecida. Na medida em que troca os passos, sua mente viaja por um turbilhão de sentimentos. Sente-se violado em sua inocência. Sua mãe é mais que sua rainha. É um ícone de pureza, translúcida como água. Não pode deixar assim. A raiva toma conta de cada fibra do seu ser. O responsável por macular a santidade de sua mãe vai pagar caro por isso. Quando entra em casa, vai até o quintal e apanha um machado. Pé ante pé, avança silenciosamente pela porta. Esgueirando-se pelas sombras, chega até a sala. Lá está seu alvo, tranquilo, repousando sobre a poltrona. O menino junta forças com seu ódio e ergue o pesado machado. A vítima, surpreendida, observa sem desconfiar o que se sucederá. O metal baixa e a lâmina parte um crânio em duas partes. O sangue espirra no rosto do garoto, que observa a cena impassível. A mãe entra na sala e solta um grito de horror. Na sua frente, seu filho está estático, com um machado ensanguentado nas mãos e sobre a poltrona. No meio de uma mistura de sangue e massa encefálica está o cão da família.